Meus queridos irmãos, quero saudá-los nesta manhã linda que aparece para nós e dizer que é uma alegria poder estar com os irmãos nesta semana da Páscoa e nós podemos meditar, abrir algumas janelas de entendimento sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, quero saudá-los, dizer da minha alegria e da minha saudade. E eu creio que nesses momentos aqui, o Senhor os edificará, nos edificará, para que possamos glorificar o seu santo e bendito nome. Sandra. Também dizer que é uma alegria poder estar mais uma vez juntamente com vocês e nessa semana e nesse dia que se tornou, nesse dia único que se tornou tão singular na história da humanidade, a morte e a morte do Senhor Jesus. E nós vamos estar falando hoje sobre a morte do Senhor Jesus e no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, que vocês possam estar aí na sua casa, onde você estiver, que essa palavra ela possa fazer um sentido muito especial na sua vida e que essa palavra traga uma meditação, não só emocional, mas que seja um momento, né, para relembrar e para que nós possamos ter em grande apreço o que significou a trajetória de vida do Senhor Jesus nessa terra, o que significou a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. E para isso eu quero compartilhar, nós vamos estar meditando nessa palavra que está em Hebreus, no capítulo 5, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Os aspectos externos que manifestam a salvação, que, por exemplo, nós encontramos na entrega do Senhor, na cruz do Calvário, e na ressurreição, são os aspectos externos da salvação, as evidências externas da salvação. Mas quando nós queremos encontrar o processo, o sentido dessa entrega do Senhor, desse dia tão glorioso da entrega do Senhor, nós examinamos aquilo que o Espírito Santo faz na parte interna de nossas vidas. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a sua entrega na cruz do Calvário, aquele momento final, aquele término da sua obra, e veja só, meus queridos irmãos, que o valor da entrega da cruz do Calvário do Senhor, ele teve valor porque o Senhor viveu de uma forma especial diante de Deus. Ou seja, como o Senhor viveu, como o Senhor caminhou nessa terra, deu valor para a cruz do Calvário. Então nós não temos apenas alguém que vai e se entrega. A jornada do Senhor Jesus, a forma como ele procedeu, como essa vontade do Senhor ela é encontrada a cada momento pelo Senhor Jesus Cristo. Como essa entrega que o livro de Hebreus está falando, ele está falando súplicas, orações que foram ouvidas. Ele diz que houve uma entrega sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Não houve apenas um dia que ele houve aquela crucificação, mas houve um processo, uma jornada que indica para nós filhos de Deus, que essa jornada, embora sendo filho, ele precisa ser percorrida por cada um de nós. Então, esse texto de Hebreus, ele é um comparativo, porque ele está comparando o sacerdócio no Velho Testamento, o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que o sacerdócio araônico, por exemplo, tinham muitos sacerdotes porque eles morriam, tinham que vir outros sacerdotes. E o Senhor Jesus, quando vem, ele traz a vida, ele é o único sacerdote que se entrega uma vez só.
Mas o que nos chama a atenção é clamor, lágrimas, orações e súplicas que o Senhor ofereceu como sacerdote por aquele momento que estava vivendo. Então, nossa pergunta inicial, Sandra, é que nós sabemos que a vontade do Senhor é somente a vontade do Senhor honra totalmente a Deus. Somente a vontade do Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele completou, ele fez toda a vontade do Senhor. Agora, que processo é esse que o Senhor reconhece publicamente o Senhor Jesus Cristo? Como esse processo de obediência acontece? Como aconteceu com o Senhor Jesus? Que ele sendo filho, ele tendo toda aquela obediência, como se processou essa jornada dentro do Senhor Jesus Cristo? E nós temos percebido que essa jornada, ela se iniciou através da entrega, né? Jesus Cristo, ele sempre se entregou completamente ao Pai para fazer a vontade dele. E agora tu estava falando sobre essa parte, né, da obediência e tudo isso, e eu me lembrei daquela parte da Escritura que diz que o Senhor Jesus, na verdade, ele sempre é o exemplo para a nossa vida, né? Quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos as parábolas, as passagens, não? A gente sempre precisa trazer a parte prática da palavra para a nossa vida, para nós podermos viver isso. E quando ele fala ali que ele diz assim, importa que vocês morram. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvar-se-á. Esse perder a vida é morrer. É uma forma de morte, mas não é uma morte física. É uma morte que precisa acontecer da nossa vontade. Essa morte, ela precisa acontecer através da entrega que nós fazemos. E eu gosto muito de comparar com uma plantinha, né? Se nós pegarmos uma semente, e nós estamos aqui num jardim aqui, inclusive você está sendo convidado a fazer parte do jardim da nossa casa. Hoje nós estamos aqui na nossa casa. E quando eu pego uma planta ou uma semente e enterro ela na terra, ela só vai brotar se essa semente morrer. Ela morre ali embaixo da terra e ela brota, e brota com uma vida, e ela vai produzir um fruto. Então, o Senhor Jesus, a morte no Calvário, né, trouxe essa experiência, essa prática de vida para nós. Olha, você pode fazer sim a vontade de Deus, você pode se sujeitar a Deus, você pode subjugar a sua vontade, alinhar a sua vontade por devoção, por amor, por entrega. Para quê? Para que você tenha vida e tenha essa vida em abundância. É isso, né? Sandra, olha só, quando nós examinamos a cruz do Calvário, nós sabemos que temos no centro disso a obediência do Senhor Jesus Cristo. Mas sempre que nos falamos em obediência, nós paramos. Parece que a obediência é uma coisa estática. Parece que a obediência é apenas saber o mandamento e obedecê-lo. E quando nos examinamos a vida do Senhor Jesus, nós entendemos, pelo que estamos vendo, que obediência não é apenas saber o que está escrito. Como eu posso obedecer? O que tem o recheio da obediência? Onde está o recheio da obediência? E nós podemos começar nesta manhã, Sandra, examinando, por exemplo, o caminho delineado que estava no Velho Testamento, quando se queria a presença de Deus. Porque na verdade é o seguinte, o homem estava separado de Deus. E assim que houve a provisão expiatória do Senhor Jesus, para que o homem se reconciliasse com Deus, ou seja, voltasse à presença do Senhor, nós sabemos que existem dois caminhos. Ou o homem vive para Deus, ou ele vive para si mesmo. Então veja só, no Velho Testamento nós temos essa exemplificação. O problema no Velho Testamento não eram os pecados, nem agora também são. O problema era a entrega.
Ou seja, no Velho Testamento havia um caminho delineado, onde o homem, para ter a presença do Senhor, ele entrava pelo primeiro sacrifício, o holocausto. Ou seja, ele entregava 100% para ser aceito. Ele entregava aquela oferta para ser aceito 100%. Então, nós vemos no Senhor Jesus Cristo essa atitude. Antes, a obediência ele é um fruto de entrega. A obediência não é uma coisa apenas que você viu o mandamento e tem que obedecer. Não. O Senhor proveu na sua manifestação gloriosa, proveu na sua manifestação um relacionamento. Nesse texto que a Sandra acabou de ler, nós vemos o seguinte: ele diz que, um pouco antes, ele diz o seguinte, que ele glorificou o Senhor com a sua entrega. Ele glorificou o Senhor. Para glorificar com a sua entrega, ele está falando de um relacionamento que o Senhor Jesus tinha com o Pai. Você não viu o Senhor Jesus sem ter um relacionamento a sós com o Pai. Seguidamente os evangelhos registram o relacionamento com o Senhor, de súplicas, de oração, de conversas com o Pai. Havia um relacionamento, havia um elo de ligação, de amor, que era cultivado pelo Senhor Jesus Cristo, que desembocava numa obediência. Não era uma obediência seca, uma obediência sem relacionamentos. Então, quando nós vemos a cruz do Calvário, o que permeia a cruz do Calvário é realmente, Sandro, um relacionamento do Senhor Jesus com o Pai. Um relacionamento que ele é alicerçado em amor, ele é alicerçado em confiança, ele é alicerçado num dia a dia do Senhor Jesus, com a unidade com o Pai. E agora tu tocou num ponto muito interessante que fala sobre uma das características, né, dos requisitos, na verdade, para nós obedecermos é a confiança. Nós podemos obedecer e nos alegramos com a obediência, e nós sentimos prazer na obediência quando nós confiamos. Só que nós estamos inseridos em um contexto, em uma sociedade que diz e que prega exatamente o contrário. Ela diz: não confie. As pessoas não são dignas de confiança, ninguém é digno de confiança, desconfia o tempo todo, e existe uma mensagem subliminar. Muitas vezes ela é assim, subliminar, às vezes ela é audível: não obedeça, faça a sua vontade, prevaleça a sua vontade, prevaleça as suas emoções, prevaleça o seu querer, prevaleça. Por quê? Porque você não pode confiar em ninguém. E muitas vezes hoje nós temos visto e ouvido tantas barbáries que têm acontecido dentro dos lares, né? Relacionamento entre pais e filhos, entre maridos e esposas, aquelas pessoas que deveriam ser a base da família, que deveriam dar suporte, deveriam transmitir segurança, deveriam transmitir saúde emocional. Nós estamos vivendo em épocas, em tempos em que as famílias, a base está sendo dilacerada. Então uma criança que cresce dentro de um lar, vamos fazer assim um exemplo, e ela precisa confiar no pai e na mãe, e depois vai crescendo e vai aprendendo a confiar em outras pessoas também. Mas se dentro do próprio lar ela não consegue confiar no pai e na mãe, ela vai confiar em quem lá fora? E aí, quando ela escutar aquela frase que diz: não confie, não obedeça, não faça, seja você mesmo, seja independente, tenha suas próprias ideias, faça valer a sua vontade. O que isso? Primeiro, salta lá dentro de nós essa natureza que precisa se defender, uma autodefesa. Então, quando nós lemos na Bíblia e ouvimos o Senhor Jesus falar, e agora o que o pastor está trazendo, dessa obediência, uma obediência que é por amor, uma obediência que é por entrega, uma obediência que é por confiança, soa muito mal aos ouvidos daqueles que não conhecem e não têm um relacionamento de intimidade, não foram tocados pelo amor de Deus. Não é apenas uma obediência seca, não é uma obediência que para fazer valer a vontade de alguém, como se fosse uma imposição, como se fosse um algoz. Agora você me obedece, agora você faz a minha vontade. Não,
Não. Quando nós temos uma experiência de amor, nós conhecemos o amor do Pai, nós podemos experimentar essa obediência e dizer: sim, eu confio em Ti, Tu é o melhor para a minha vida, é o meu Criador, o vazio que existe lá dentro de mim foi satisfeito, foi preenchido, eu quero Te obedecer, eu quero fazer a Tua vontade. Então, Sandra, como estávamos falando, quando a gente examina, a gente fala obediência e não liga isso aí com o processo de relacionamento, de amor, nós ficamos com uma obediência seca, como tu estavas falando. E esse caminho da cruz do Senhor Jesus, ele tem um desenho que ele está muito, muito claro nas Escrituras. Quando a gente leu o versículo de Hebreus, que diz que com clamor, lágrimas, ele glorificou o Pai, ou seja, ele está falando da entrega do Senhor Jesus. A entrega que glorifica, ele se entregou ao Senhor, ele se entregou com clamor, lágrimas, orações e súplicas. E o versículo 7 e 27 de Hebreus disse: ele se ofereceu, não foi obrigado, ele se ofereceu a Deus. Então essa oferta do Senhor Jesus, ele se ofereceu ao Senhor, a manifestação do Senhor de súplicas, de orações, de entregas, suplicando por a caminhada que ele estava fazendo. Ele estava caminhando, trabalhando o relacionamento com o Senhor através das orações, da súplica e da entrega da sua vida. Então isso nos abre um caminho de entendimento que a obediência parece tão seca. Muitas vezes nós temos um problema e examinamos o problema e examinamos, sim, nós erramos aqui, nós precisamos obedecer. E nós saímos com aquilo: Senhor, eu quero Te obedecer. Mas a jornada de obediência é uma jornada construída, não está pronta, né? A jornada que o Senhor construiu é uma jornada que a cada dia Ele nos desafia, mas também é uma provisão da graça para a gente se relacionar com o nosso Deus. E esse relacionamento com o Senhor, que nós tanto falamos, ele está explícito na palavra do Senhor. E nós vemos que a cruz é um caminho de relacionamento, de amor, que ninguém suporta uma situação tão difícil como a cruz do Calvário, a não ser pelo amor, pelo relacionamento. Então o Senhor Jesus, ele é um modelo daquilo que mais difícil podia acontecer, que nenhum homem podia fazer, e ele o fez através do relacionamento, do amor. E ele nos sinaliza nesse momento que essa construção desse amor não é um amor também seco. Eu amo, é uma jornada. E quando nós examinamos que é uma jornada, isso nos dá um alento, porque a cada manhã nós temos uma oportunidade de relacionamento com o Senhor. Nós temos uma oportunidade de abrir esse caminho de relacionamentos. Pode ser que numa manhã seja na meditação, na conversa, na solitude da nossa vida, nós encontrarmos uma palavra rema, uma palavra de estímulo do Espírito de Deus. Pode ser que em momentos de grande aperto nós tenhamos que nos colocar de uma forma muito mais agressiva, mais decidida para encontrar a vontade do Senhor. E isso o Senhor Jesus, ele acontece com ele. No Getsêmani, por exemplo, ele ora 3 vezes. A opressão era a maior possível sobre a terra, e ele faz um esforço para se encontrar com a vontade do Senhor. Não era porque ele ia para a cruz que ele estava posicionado para ouvir da parte do Senhor, criar por isso o aperfeiçoamento que fala as Escrituras é o encontro de um caminho a cada situação, um encontro de relacionamentos a cada situação, independente do que a pessoa está enfrentando. Ela encontra um caminho de relacionamento para obter de Deus o quê? A maior confiança, a maior alegria, a maior convicção,
Então, quando nós colocamos de uma forma estática, obedecer, com certeza nós vamos para aí. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Olha que coisa linda isso que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2 diz assim, ó, falando sobre Jesus, tá? E diz assim, ó: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Agora, qual é a alegria que o Jesus estava sentindo? Ele não existia alegria. A cruz, ela é um símbolo de dor, ela é um símbolo de sofrimento. Ele, nos dias anteriores, né, a sexta-feira, né, o dia de sexta-feira, ele foi ao Getsemane, ali ele sofreu, ele estava em agonia. A palavra de Deus diz que pingaram como gotas de sangue, suor como gota de sangue, da agonia da alma que ele estava sentindo. Então, que alegria é essa? Que alegria é essa que fez o Senhor Jesus suportar essa cruz? A alegria de ver você e eu nessa posição que nós estamos hoje, debaixo dessa graça que o pastor está trazendo. A alegria de saber que ele suportaria a cruz, que ele suportaria tudo o que ele passou, para que eu e você e nós hoje tivéssemos vida, para que hoje eu e você fôssemos fruto dessa graça, para que nós fôssemos atingidos e tocados por este amor que é incompreensível. Ninguém compreende esse amor. A palavra de Deus diz que a cruz, ela é loucura para os homens, e é verdade, ela é um sinal de maldição, mas para nós, Jesus não ficou naquela cruz, Jesus não morreu naquela cruz apenas e ficou lá. Não, Jesus Cristo ressuscitou. E nós vamos falar sobre ressurreição no domingo de Páscoa, mas hoje nós queremos ficar com essa parte. Então, pastor, esse sentimento de gratidão que existe dentro de nós, em saber que Jesus suportou com alegria essa cruz, por causa dessa graça e desse amor que nós experimentaríamos hoje. Este caminho que seria aberto para que nós tivéssemos o livre acesso ao Pai, como Ele tinha. Meus irmãos, qual é o ensinamento que hoje nos traz a cruz do Calvário? O ensinamento principal da cruz do Calvário é que o Senhor Jesus, Ele gerou esse relacionamento com o Pai à medida que caminhava sobre a terra. Como homem, Ele gerou esse relacionamento. E quando nós compreendemos que esse relacionamento do Senhor com o próprio Pai é um relacionamento construído numa jornada, ou seja, nós gostamos das coisas enlatadas, das coisas que são simplificadas, das coisas que parece que nos dão um porto de segurança apenas por uma palavra. Mas o Senhor, Ele gosta da jornada. Porque a jornada é um pai caminhando com o filho, é um pai trazendo provisão a cada dia para as nossas angústias, nossos medos, nossos desafios. É uma jornada de uma caminhada que o Senhor se agrada em nos ouvir, em nos orientar, em nos trazer uma provisão a cada dia para que nossa vida seja edificada. Porque a vida que nós estamos vivendo, ela só tem valor pela sua graça. Então, quando nos examinamos, e eu quero completar esta meditação nesta manhã, juntando esse livro de Hebreus, o capítulo 5, que nós olhamos que com lágrimas e súplicas, o Senhor Jesus, Ele passou seus dias sendo filho, Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, diz a palavra, e ele dá essa salvação, ele exemplifica, ele diz, ele dá o caminho, ele orienta para essa salvação aos que lhe obedecem. Então, quando a gente vê o livro de Hebreus, nós linkamos, nós associamos ao capítulo 15 de João, que no culto anterior nós tecemos sobre o permanecer no Senhor. Nós podemos ler nesse versículo, no capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja só, a gente lê quantas vezes esse texto, e nós estamos vendo que o permanecer no relacionamento de amor com o Pai nos faz guardar os seus mandamentos. E diz uma coisa que isso glorifica o Senhor, como o livro de Hebreus disse que o Senhor se ofereceu e glorificou o Senhor. Então o que glorifica é uma entrega de relacionamento ao Senhor. Isso possibilita alguém cumprir os mandamentos, andar em justiça diante de Deus, andar em santidade. Esse relacionamento é que propicia isso. Então, quando nós temos uma situação a resolver, nós temos uma oportunidade de relacionamento. Pode ser que nesse dia nós não tenhamos todas as respostas. O Senhor Jesus no Getsemane, quando ele 3 vezes orou ao Senhor, pediu para os discípulos ajudarem em oração, porque ele estava querendo naquele momento ouvir algo do Pai, não porque não soubesse, mas havia uma situação específica naquele momento que só seria vencida através da oração. Agora eu faço uma pergunta para os nossos irmãos: como alguém pode fazer a vontade de Deus sem orar, ou sem entregar a oração? A oração é um dos recheios da entrega. Não sabemos? A oração é um dos recheios da entrega. A nossa atitude, tudo que somos, a oração, ela nos coloca em relacionamento com o Senhor Jesus, coloca um relacionamento com o Pai. Então, nesse sentido que nós queremos hoje, que os irmãos que estão meditando, pensem da seguinte forma: nós estamos falando da crucificação do Senhor. Nesse recheio, nós encontramos que a crucificação só tem valor pela forma como o Senhor viveu nesta terra, ou seja, da forma que Ele se entregou. A porta da entrada, a porta da presença de Deus é a entrega. Quanto nós entregamos? Quanto nos entregamos a um problema? Quanto nos encontramos num problema confiança, orientação e aquela visão do Senhor em cada problema que nos encontramos? Por isso, cada dia para nós é uma oportunidade de relacionamento com o Senhor. Então nós temos nesse recheio da cruz do Calvário, nós temos o relacionamento do Senhor Jesus. Mas quando nós falamos em relacionamento, a porta de entrada desse relacionamento se chama entrega. Agora, irmã Sandra, para terminar, como nos entregamos? Como nós nos entregamos? Essa pergunta ele deixou para mim, né? A entrega é algo muito pessoal. A entrega, a forma, não existe assim, caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4, não. Eu acredito que a entrega, ela acontece a cada dia, a cada momento na nossa vida e em cada situação da nossa vida. Existem situações que nós entregamos automaticamente, não precisa ninguém pedir, não precisa de nenhum esforço, nós automaticamente entregamos, dizemos: Senhor, isso é teu, Senhor, eu desisto disso, isso entrego para ti. Mas existem situações, existem áreas, existem circunstâncias da nossa vida que precisa de um pouco mais, outras precisam de muita. Tem coisas que nós até achamos que entregamos, e quando surge uma situação, uma circunstância, um momento difícil, nós vamos lá e olhamos e nós dizemos: não entreguei. Às vezes a gente usa um exemplo, né? Vai lá, entrega: Senhor, eu te entrego tudo isso aqui, entrego o meu pensamento, entrego o meu sentimento, entrego tais circunstâncias, coloco nas tuas mãos. Passam 5 minutos, já estou eu caminhando, tentando resolver com as minhas próprias forças, através do meu próprio pensamento, do meu próprio entendimento. E aí, quando a gente para, a gente pensa: não entreguei, na verdade. Na verdade, eu estou tomando posse e controlando essa área, essa situação da minha vida. Então, na verdade, entregar
é perder o controle. Entregar para mim é perder o controle. Quando nós perdemos o controle, nós confiamos tanto que nós chegamos e dizemos: Senhor, agora é teu. Eu entrego isso para ti. E a contrapartida dessa entrega é o descanso. Nós podemos descansar nessa entrega, porque nós sabemos que estamos doando, que estamos confiando no amor e na presença desse Pai que nós conquistamos lá através da nossa intimidade, né? É isso? Mas Sandra, é isso que a irmã Sandra está colocando, nós estamos abrindo janelas para que você medite. Você viu que a vida cristã, ela, por mais orientação que nós tenhamos, nós temos a orientação, nós temos a comunhão, nós temos a sua palavra, mas é muito pessoal, como a Sandra falou, o relacionamento. Porque Deus não nos trata como alguém que nós não temos um nome, não temos uma característica. Ele nos fez com característica, com dons, com características especiais diante dele. O tanto que o sacerdote não entregava apenas, ele entregava dons e sacrifícios ao Senhor. Ele entregava o que o Senhor lhe tinha lhe dado. Então esse relacionamento ele é construído. Eu quero lhe dar uma boa notícia. O Senhor está esperando, Ele se alegra na jornada nossa. A jornada nossa que alegra o coração do Pai. A jornada de relacionamento que gera amor, confiança, amizade. O Senhor disse: não vos chamo mais de servos, vocês são amigos. Porque os amigos sabem o que o outro pensa, sabem o que lhe agrada ao Senhor. Então nesta manhã nós queremos fazer uma oração para que essas coisas, esses princípios que hoje nós abrimos e que vamos continuar agora no domingo na ressurreição, nós queremos que você se lembre de uma coisa: a cruz, ela é extraordinária, é maravilhosa, mas atrás dessa cruz, o recheio tem uma obediência. E dentro do processo de obediência, que muitas vezes parece duro, existe um relacionamento extraordinário de amor e de entrega. A entrega é a porta da sua presença. E a sua presença chega através da entrega. Muitas vezes vamos demorar uns dias para nos entregarmos algo. Tem outras coisas que demoram meses. Mas tem dias, tem momentos que nos entregamos automaticamente. Vamos criando essa entrega para o Senhor. Então nesta manhã, meus irmãos, eu quero lhes deixar esta meditação para que os irmãos sejam edificados de uma forma especial nesta sexta-feira santa. Agora a irmã Sandra com as considerações finais e orando pelos irmãos. Então nós vamos fechar aqui. Eu quero compartilhar todo então esse versículo que diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então nós vamos estar orando e agradecendo a Deus, por este caminho que foi aberto através da cruz, o caminho que o Senhor Jesus abriu para que nós verdadeiramente viéssemos conhecer a vida. Então, um caminho que a princípio, aos olhos humanos, um caminho de dor, um caminho de lágrima, um caminho de sofrimento. Mas como o pastor falou aqui, a trajetória, a jornada do Senhor Jesus mostrou o quê? Mostrou comunhão, mostrou intimidade, mostrou unidade, mostrou sensibilidade, mostrou alegria, mostrou paz, mostrou tantas coisas a jornada do Senhor Jesus. E a cruz foi a ponte para ligar toda esta vida
a nós, diretamente com o Pai, para que nós pudéssemos também usufruir de tudo isso. Então, nós vamos estar orando, e você aí onde você está, que você possa estar fazendo essa oração. Se você ainda não teve essa experiência com o amor do Senhor Jesus Cristo, se você não teve essa experiência da entrega, se você não teve ainda essa experiência, se você tem medo dessa obediência, se você quer se despojar, se você quer dizer, sim, eu quero me despojar de mim mesma, e você pode confiar que Deus vai fazer gradativamente tudo isso. Ele vai respeitar os seus limites, Ele vai respeitar a sua condição, Ele vai respeitar você, mas Ele vai querer que você faça parte desta jornada que se chama vida nesta terra, juntamente com Ele. Então coloca a mão aí no seu coração e entrega para o Senhor. Entrega nesta manhã, entrega seu coração, entrega os medos, os receios. Entrega. Você talvez pense tanto na cruz, vai doer muito, vou sofrer muito, mas não. Existe algo muito especial do outro lado. Então, Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença neste momento. Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua caminhada nesta terra, pela Tua jornada nesta terra. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada gota de sangue que foi vertida lá no Calvário. Nós agradecemos, Senhor, pela confiança que o Senhor teve, pelo despojar que o Senhor teve da sua humanidade neste momento e colocar aos pés do Senhor Deus a sua vontade. Nós colocamos, sim, Senhor, nosso coração diante de Ti nesta manhã, confiando, Senhor, que o caminho que foi aberto é um caminho de fé, é um caminho de vida, é um caminho de perseverança, é um caminho onde a graça, nós podemos alcançar a graça sobrenatural, a graça divina sobre as nossas vidas. E nós podemos sim, através deste relacionamento, nós podemos desfrutar dessa condição de filhos. Nós fomos escolhidos por Ti, e todos aqueles que escolherem Te obedecer são chamados de filhos, são chamados sim de filhos deste Pai. E o Senhor é o Filho primogênito que abriu este caminho maravilhoso. E nós Te agradecemos por isso, nós somos gratos a Ti. Nosso coração se rende, Senhor. Nosso coração busca a Tua face. Nosso coração Te almeja mais e mais e mais a cada dia dessa jornada, Senhor. Te conhecer mais, estar mais na Tua presença, tocar em Ti, ouvir a Tua voz, conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua alegria, conhecer a Tua paz, conhecer o fruto do Teu Espírito em nós. Por isso nós nos rendemos nesse dia, Senhor. Nós nos rendemos com os braços abertos, como o Senhor esteve, para dizer, sim, Pai, nós queremos a Tua presença, nós queremos estar contigo. Nós entregamos o nosso coração e nós nos despojamos de nós mesmos, para que a Tua vontade seja completamente feita e aceita por nós, nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Meus Amém. irmãos, uma sexta-feira santa abençoada. Um beijo no coração. Que Deus vos abençoe.